Graça e paz, seja bem-vindo de volta, você que já é aluno do IBV, seja bem-vindo você que está assistindo essa aula pela primeira vez. Caso você não tenha assistido a primeira aula, eu lhe aconselho a assistir para que você possa entender. O meu nome é Ricardo e sirvo no reino como apóstolo. Estou aqui para desenvolver uma missão teológica pela nossa Junta de Missões GEAB e pelo nosso Instituto Bíblico Vida, conhecido como IBV. Hoje eu darei continuidade na matéria liturgia. Fique comigo, pois tenho certeza que a sua vida será rica e poderosamente abençoada por Deus. Por favor, não deixe de curtir, acionar o sininho e de se inscrever para que você possa ser notificado todas as vezes que nós postarmos um vídeo aqui. Na aula passada, nós definimos o significado da palavra liturgia. Nós aprendemos que a palavra liturgia significa um conjunto de regras que devem ser seguidas em uma celebração. Regras essas, muitas das vezes explícitas e às vezes de forma tácitas ou de forma implícita. Foi definido também o sinônimo de liturgia. Sinônimo de liturgia é culto. E o termo culto, tanto no grego, no hebraico, no latim, significa serviço. Então, todas as vezes que nós vamos para o templo cultuar, na realidade, nós vamos para servir, honrar o eterno Deus. Porém, infelizmente, na língua portuguesa, o termo culto significa outra coisa. Quando a pessoa fala, eu vou para o culto, a pessoa pensa em receber uma bênção, em receber um livramento. Ou seja, a pessoa ela não vai para servir, para adorar ao Senhor. Ela vai com o intuito de receber algo da parte de Deus. Não que Deus não possa dar, e Ele dá. Porém, a ideia primária deveria ser: eu vou servir ao Senhor no templo hoje, ou fora do templo, não importa onde esteja. Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Podemos cultuar no monte, ao ar livre, não importa. Quando nós evangelizamos, nós estamos cultuando. Quando nós ajudamos alguém, nós estamos cultuando. Quando nós limpamos a igreja, nós estamos cultuando. Enfim, todas as vezes que eu faço algo em benefício ao reino, eu estou cultuando ao Senhor. E nós definimos também o que é circunstâncias e elementos. Nós vamos voltar a falar sobre circunstâncias e elementos para que nós possamos fixar mais. E usamos a Igreja Católica como exemplo, que acaba transformando as circunstâncias em elementos de forma errada. Os elementos são oração, pregação da sacrossanta palavra do Eterno e louvor unicamente a Deus. Definimos também sobre a questão do culto público e culto pessoal. Tem coisas que nós fazemos no culto público que não tem como fazer no culto pessoal. E tem coisas que nós fazemos no culto pessoal que não tem como fazer no culto público. Exemplo,
no seu culto pessoal, você pode adorar a Deus com qualquer tipo de roupa, até nu. Não tem problema nenhum. Já no culto público não tem como, senão você vai provocar um escândalo. Então, eu quando estou tomando banho, eu estou adorando a Deus, eu estou cultuando, é o meu culto pessoal. Já no culto público não tem como nós fazermos isso. É óbvio que não tem como, né? Mas enfim, então é bom a gente ser ético. A gente precisa saber o que eu posso fazer no culto público e o que eu não posso fazer no culto público, ok? E nós falamos também sobre os princípios de culto ao Senhor segundo o Antigo Testamento. A Bíblia nos passou, em Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 1 até o versículo 7, se não me falha a memória, que em nossos cultos é necessário haver adoração somente a Deus, não podemos adorar outros deuses ou outras coisas no lugar de Deus, não pode ter imagem de escultura e não podemos tomar o nome de Deus em vão, principalmente no quesito de fazer uma promessa e não cumprir. Essas foram as definições que nós fizemos na aula passada, quer dizer, de forma compactada. Hoje, nós vamos olhar para a passagem de Malaquias, capítulo 1, versículo 1 ao 10. Abra sua Bíblia aí para que nós possamos meditar juntos. Se um de vocês fechasse as portas do templo, assim, ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Olha que interessante, em Malaquias, nós vemos Deus rejeitando o culto do povo de Israel. Porque o povo de Israel não estava cumprindo as regras que Deus havia estabelecido para que eles pudessem cumprir. Conforme eu falei na aula anterior, para cultuar ao Senhor no Antigo Testamento, os homens teriam que seguir algumas regras. E se eles não seguissem, eles eram exterminados, assim como Uzá foi exterminado quando tocou na arca, uma vez que ele não poderia tocar. Ou seja, ele quebrou uma das regras. E em Malaquias, Deus ele começa a repreender o povo e os sacerdotes. Por quê? Eles não estavam oferecendo o culto de acordo com as regras da liturgia a qual Deus havia estabelecido. E aí no versículo 10 do capítulo 1 de Malaquias, nós vemos Deus falando: quem me dera se um homem corajoso pudesse fechar as portas do templo para que o fogo do meu altar não pudesse ser aceso em vão. Lembrando que no Antigo Testamento, todos os dias matava-se animais. Tem pessoas que pensam que tinha-se muito louvor. Não, na realidade os louvores eram de forma esporádica. Não era sempre que tinha louvor, não era sempre que os levitas cantavam. Na realidade, o que tinha no culto ao Senhor era sacrifícios e mais sacrifícios. O fogo do altar não podia se apagar e nem tinha como se apagar, porque todos os dias tinha sacrifício, matança, sangue. E não
podia ser de qualquer maneira. Tinha que ser dentro da liturgia que Deus havia estabelecido. Tinha a roupa certa, o fogo certo, o animal certo, o pão certo. Não podia oferecer qualquer animal, qualquer pão. Não poderia acender o fogo com qualquer fogo. E aqui em Malaquias, nós vemos o povo sendo repreendido pelo Senhor, porque o povo estava cultuando a Deus de qualquer maneira. Veja o que diz o versículo 6. O filho honra o seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me deve? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira nós temos desprezado o teu nome? Aí o versículo 7, Deus responde, trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Aí o Senhor responde, ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Olha que situação. Os sacerdotes estavam oferecendo qualquer animal ao Senhor. Ele começa a perguntar, se eu sou pai, se eu sou Senhor, por que vocês estão trazendo comida impura no meu altar? Qual é a ordem que eu dei? Qual é a liturgia que eu ordenei? Que a comida não deveria ser impura. Vocês tornam a minha mesa desprezível. O que os sacerdotes estavam fazendo? Os sacerdotes estavam oferecendo qualquer coisa no altar do Senhor. Em outras versões vai falar sobre pães imundos. Por que pães imundos? Porque Deus havia dado a receita para fazer o pão. Não poderia oferecer qualquer pão no altar do Senhor. E os sacerdotes estavam fazendo de qualquer maneira. Além disso, eles estavam induzindo o povo a oferecer qualquer coisa no altar do Senhor, dizendo que não valeria a pena. Eles estavam tomando o nome do Senhor em vão. Eles estavam oferecendo sacrifício por oferecer. Não é assim que muitas das vezes nós nos comportamos? Nós vamos na igreja por ir. Nós vamos na igreja apenas pela força do hábito. E Deus, ele contempla os nossos corações, assim como estava contemplando os corações daqueles sacerdotes. Olha o que diz o versículo 8. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tente oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Olha só que interessante. Deus está comparando a nossa relação com os homens importantes com Ele, o próprio Deus. E é uma verdade. Parafraseando, Deus está falando assim: pegue aí esses animais mancos, cegos, esses animais que foram atacados pelos predadores e aí automaticamente ficaram aleijados, mancos, cegos. Ofereça aos vossos governadores. Nós podemos comparar também o nosso convívio com o nosso patrão ou até mesmo com as nossas coisas. Por exemplo, quando eu vou fazer algo para mim, eu vou procurar dar o meu melhor.
Quando eu vou trabalhar, por exemplo, eu acordo cedo e procuro chegar no horário combinado. Se duvidar, até mesmo antes do horário, para que eu não possa chegar atrasado. Eu digo por mim, eu já fui trabalhar embaixo de um grande temporal que causou uma grande enchente nas cidades, mas eu consegui ir. Na época eu trabalhava lá na Barra. Teve uma outra ocasião que os rodoviários fizeram uma grande greve. Olha, que dificuldade para chegar na Barra nesse dia, mas eu consegui chegar lá. Então, para o homem, nós acordamos cedo, nós acordamos de madrugada, para o homem nós damos o melhor, mas na hora de darmos para Deus, nós queremos dar o pior. Muitas das vezes, nós temos que ir trabalhar em pé e voltamos em pé, mas quando é para ficar meia horinha em pé adorando ao Senhor, nós não queremos ficar. É para Deus. Mas para o homem, nós queremos dar o melhor. Por que não comparar a qualidade do nosso culto, a cooperação no reino, o serviço no reino, com a época que o homem brincava carnaval ou saía pelas baladas afora, para as rodas de samba, sempre procurou dar o seu melhor. Agora, quando é para Deus, é um problema muito sério. Para trabalhar, por exemplo, a pessoa ela vai até o fim do mundo. Mas para ir para a igreja, é muito longe. Para trabalhar, ela anda vendendo as coisas para ir para a igreja. Eu tenho que ir andando? Não vou não. Então, é sempre assim. Para o homem ou para nós mesmos, nós procuramos dar o nosso melhor. Mas quando é para Deus, nós procuramos dar o nosso pior. Então nós temos que ter cuidado com isso. Porque Deus ele tem os olhos como chama de fogo e Ele contempla os nossos corações. O povo estava levando qualquer animal e isso era proibido. Deus havia estabelecido as regras, Deus havia estabelecido a liturgia, o culto. Então, o povo não poderia levar qualquer animal para sacrificar ao Senhor. O versículo 9 diz assim: E agora, sacerdotes, tentem apaziguar a Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta Ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Deus está falando assim: vocês trazem qualquer oferta e depois vocês me pedem bênção? Me pedem misericórdia? Será que com esse tipo de oferta eu vou atender vocês? Tente. Tá dando para entender? Às vezes nós falamos assim: mas meu Deus, eu oro, eu jejuo, eu já estou na sua presença há tanto tempo, buscando a minha bênção, a minha vitória, e nada acontece. Eis aí a resposta. Será que o culto que eu estou oferecendo a Deus é um culto de qualidade? Será que eu estou, pelo menos, observando os elementos do culto, que é orar, meditar na palavra dele e louvar o nome dele? Ou eu simplesmente chego diante da presença dele já pedindo? Então, se nós queremos receber algo da parte de Deus, pela misericórdia dele, porque nós nunca seremos merecedores de alguma coisa, nós pelo menos precisamos observar os elementos do culto. Será que nós estamos observando os elementos do culto? Na ocasião que Deus está cobrando do povo de Israel, o povo não estava observando os elementos que deveriam ter no culto, que deveria ser um animal perfeito, porque todos os ritos do Antigo Testamento, conforme eu falei,
apontavam para Cristo e simplesmente eles não estavam observando. Aí Deus falou assim: vocês trazem qualquer oferta e ainda assim quer clamar por bênção, por misericórdia? O povo já estava cansado. O povo tinha saído do cativeiro debaixo de uma promessa. Porém, a restauração da cidade, do templo, enfim, e de toda a riqueza da nação de Israel estava condicionada a uma vida de obediência, sendo que simplesmente o povo deixou de buscar ao Senhor e começou a buscar o seu próprio interesse. Talvez o povo não estava levando a melhor oferta para Deus porque a promessa não tinha se cumprido. E por isso o povo estava levando qualquer oferta, qualquer animal, estava oferecendo qualquer pão no altar do Senhor, porque a promessa não tinha se cumprido. Porém, para a promessa se cumprir, dependia do próprio povo. Olha o que Deus fala: vocês trazem qualquer oferta e depois vêm aqui pedir bênção. Vocês não têm condições de reclamar de alguma coisa, porque vocês não estão atentando para as regras do culto. Vocês estão cultuando de qualquer maneira. E vocês ainda querem bênção? Será que eu vou atender vocês? Nós temos que ter cuidado com isso. Normalmente é assim que nós nos comportamos. Nós queremos o favor de Deus, mas não observamos para os elementos que Deus determinou que tenha no serviço ao Senhor. Será? Será que nós estamos meditando na palavra como nós deveríamos meditar? Será que nós estamos orando como nós deveríamos orar? Será que nós estamos louvando como nós deveríamos louvar? Será que o nosso serviço, a nossa cooperação é realmente para a edificação do reino? Em relação ao louvor, é um problema muito sério, porque, conforme eu falei, normalmente nós vamos para o culto para sermos louvados, para sermos servidos. É o culto da bênção, é o culto da vitória, é o culto da libertação. E na realidade deveria ser culto ao Senhor, serviço ao Senhor, honras ao Senhor. Então nós temos que atentar para isso. Será que realmente nós estamos observando os elementos? Porque o povo não estava observando e Deus não estava aceitando o culto deles. O versículo 10 que nós já lemos diz assim: se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Eu chego a me arrepiar, porque Deus ele não aceita qualquer oração, Deus não aceita qualquer canção, Deus não aceita o resto. Deus ele quer que tudo que nós venhamos fazer para Ele seja de excelência. Hoje, nós temos que ter cuidado para que o nosso culto não possa ser rejeitado por Deus, pois podemos transformar as circunstâncias em elementos e tratarmos os elementos determinados por Deus de qualquer maneira. Quais são os elementos? Oração, exposição da palavra de Deus, louvor unicamente a Deus. Já pensou você ir para um culto e não ter oração e a palavra de Deus não ter primazia? E quando você chega lá, o louvor, ao invés de ser para Deus, é para o homem. É muito perigoso isso.
Então, um culto genuíno é necessário que tenha oração, exposição da palavra de Deus e louvor unicamente a Ele. Mas o que acontece é que nós transformamos circunstâncias em elementos. Por exemplo, quais são as circunstâncias? Conjunto de louvor, coral, ministério de louvor, quantidade de culto, horário do culto, dia do culto, quantidade de ceia do Senhor. Tem irmãos que ficam muito chateados quando a igreja não tem conjunto. Conjunto de irmã, conjunto de jovem, conjunto de criança. Tem irmãos que ficam chateados. Saem até da igreja, vão para outra igreja. Aqui não tem conjunto. Sendo que os conjuntos fazem parte das circunstâncias. Normalmente nós temos conjunto de louvor porque nos ajuda no louvor a Deus. É muito bom quando nós temos um conjunto bem ensaiado, louvando ao Senhor, principalmente um coral, um ministério de louvor. Mas, porém, o coral, o ministério de louvor, os conjuntos, são as circunstâncias e não elementos. Então nós temos que ter cuidado com isso, de não transformarmos circunstâncias em elementos e banalizarmos os elementos. Nós precisamos cultuar ao Senhor em espírito e em verdade. E para nós fazermos isso, nós precisamos entender o quão poderoso Ele é. Normalmente nós não adoramos o Deus das Escrituras. Nós adoramos o Deus Papai Noel, o Deus abençoador. Sim, é isso mesmo. Normalmente nós adoramos um Deus que é o nosso empregado, um Deus banana, ou nós adoramos a nós mesmos. Por que nós não adoramos o Deus das Escrituras, e sim um Deus que é o nosso empregado, um Deus que é o nosso Papai Noel, um Deus banana? Porque nós já chegamos no culto como um pedinte. Porque nós já chegamos no culto olhando para as mãos de Deus. Nós não chegamos no culto prontos para servir, para adorar, para honrar. Normalmente nós chegamos no culto para ficarmos sentados. Quando pede para ficar em pé, misericórdia. Só Deus para ter misericórdia. Olha, eu participo do grupo de louvor da igreja a qual eu pastoreio, e eu falo com muita propriedade que o nosso grupo encontra uma grande dificuldade, porque o nosso grupo jejua, sobe monte. Para quem gosta de subir o monte, nós temos o costume de subir o monte. Enfim, nós oramos, nós nos preparamos para apresentar um louvor a Deus. Nós não apresentamos de qualquer maneira. Já chegamos no altar prontos para adorar ao Senhor. Já chegamos com todo gás, porque nós entendemos que o nosso Deus merece o melhor. Aí, nós pedimos para a igreja ficar de pé. Fique de pé para adorar ao Senhor. Aí uns ficam, outros não. E eu então sinto uma grande dificuldade, porque, para quem sabe, eu estive na África e todos sabem como um africano adora o Senhor. Eu fui contagiado. Voltei de lá diferente. Já não adoro mais como eu adorava antes. Porque lá eu pude ver o poder de Deus. Por mais que o povo lá não tenha riqueza, mas o povo adora de verdade, adora com toda a força, adora com excelência. O nosso Deus merece o melhor. O nosso Deus merece o melhor. Mas o povo tem ido para o templo adorar ao Senhor de qualquer maneira. O povo dá o resto para Deus.
E o nosso Deus não aceita o resto. A pessoa trabalha o dia todo e quando chega na igreja já chega cansado. Eu posso chegar cansado no templo para adorar ao Senhor, mas eu vou dar o meu melhor. Sabe por quê? Se eu saísse de um serviço para um outro serviço, no outro serviço eu daria o meu melhor. O ser humano sempre dá o melhor dele para o homem. Então, nós precisamos realmente adorar ao Senhor com toda a nossa força, dar o nosso melhor para Deus, porque Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é o Deus que nos resgatou do lamaçal do pecado, das garras do diabo, por isso que nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. O que nós merecemos de Deus? Nada. Na realidade, nós merecemos o inferno, porque nós erramos todos os dias, pecamos todos os dias, entristecemos a pessoa do Espírito Santo todos os dias. Nós merecemos o inferno. Mas Jeremias, ele proferiu as seguintes palavras: nós não somos consumidos mediante a sua misericórdia. Por mais que nós merecemos o inferno, o Senhor nos oferece o céu. Então por que não adorar esse Deus em espírito e em verdade? Eu sei que eu não sou consumido por causa da misericórdia de Deus. Por que eu não vou adorar a Deus em espírito e em verdade? Por que eu não vou oferecer a minha melhor oração? Por que eu não vou meditar na palavra do Senhor como se fosse a última vez? Por que eu não vou oferecer a minha melhor canção a Deus? Atente para isso. O nosso Deus merece o melhor. Que Deus te abençoe rique e poderosamente. Nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula nós vamos falar sobre algumas cerimônias. Vamos falar sobre o batismo nas águas, a ceia do Senhor. Vamos falar sobre culto fúnebre e muito mais. Por favor, não se esqueça de se inscrever, de acionar o sininho e de curtir. Que Deus te abençoe rique e poderosamente. Até a próxima aula.